Estamos aqui nesta quarta-feira. Muito boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente nesse nosso primeiro podcast oficial da TV Casagrande Educação. Olha que bacana, já estamos com a nossa caneca Prosa do Prof, estreando esse nosso canal, uma estreia muito bacana, muito esperada, muito pensada e planejada para levar para você o melhor do conhecimento. Vamos aqui trazer nesse espaço que vocês estão conhecendo, o nosso estúdio da TV Casagrande Educação, vamos trazer aqui grandes nomes que vão contribuir com a nossa vida. Vamos trazer psicólogos, filósofos, sociólogos, antropólogos, economistas, artistas, educadores, enfim, vamos trazer pessoas, personalidades que impactam a nossa vida, que possam contribuir para melhorar o nosso dia a dia, para sermos mais felizes, mais produtivos, mais realizados, mais saudáveis. Enfim, esse é o objetivo deste programa da TV Casagrande Educação. Antes de eu começar propriamente com a nossa conversa de hoje, que abre este canal, abre também este programa, Prosa do Prof, e também abre praticamente a TV Casagrande Educação, eu quero dizer que nós começamos com uma programação de 3 dias por semana. Terças, quartas e quintas-feiras, sempre às 20 horas. Portanto, a partir de agora, você tem um compromisso ao vivo com a gente nas noites de terça, quarta e quinta, às 8 da noite, em que teremos uma programação. Terça-feira, nós teremos o Papo Reto, ou seja, sempre um convidado, e aí não é no estúdio, mas é um convidado que estará longe da gente, muitas vezes, não está em Curitiba, pode ser no Brasil, em outro país, e nós vamos ter uma conversa direta. Esse Papo Reto não é um bate-papo, é quase como se fosse uma live, uma palestra sobre um tema específico. Na quarta-feira é a nossa cerejinha do bolo, né? É o nosso podcast, é a Prosa do Prof, e sempre com um convidado especial no estúdio, num bate-papo leve. Você que está acostumado a assistir podcast, a partir de agora você terá o podcast do Instituto Casagrande, da TV Casagrande Educação, e o bacana é que não estará apenas no YouTube, como até então nós tínhamos os nossos eventos, as nossas lives. Nós estaremos nas plataformas de streaming, ou seja, eu que costumo usar muito o Spotify, vou estar ouvindo ou assistindo no Spotify, você vai escolher qual a plataforma que você quer, que você costuma, que você assina, para acompanhar, e pode ouvir e assistir em qualquer momento do dia, fazendo academia, cozinhando, viajando no carro, você vai estar na companhia da TV Casagrande Educação. E na quinta-feira, o nosso último dia da semana aqui na TV Casagrande Educação, nós teremos o Bora Rever. Nós temos um acervo fantástico aqui de convidados que já estiveram e que ainda vão estar também no IC, e, portanto, a gente tem muita coisa boa para rever. Como quinta-feira é o Dia Internacional do TBT, nós vamos ter, então, o nosso TBT aqui no Instituto Casagrande. E teremos uma programação vasta e algumas novidades que a gente vai compartilhar com vocês ao longo desta apresentação da TV Casagrande. Estamos apenas começando, e então fiquem muito ligados nas nossas redes sociais, fiquem muito ligados aqui no canal de YouTube, você que está já nos assistindo ou ouvindo em outras plataformas, porque tem muita coisa boa na TV Casagrande Educação, inclusive em que os nossos professores, nossos gestores, nossos diretores escolares serão protagonistas também e poderão apresentar os seus grandes cases de sucesso neste canal. Dito isso, começando então a nossa primeira grande conversa da TV Casagrande Educação, quero lembrar que sempre eu apresentarei, ou o Ronaldo apresentará, ou ainda a professora Josi apresentará esse programa. Então, nós que conduziremos essa Prosa do Prof. Então, vocês vão ver muitas vezes é o Ronaldo, às vezes a Josi, às vezes eu e o Ronaldo, às vezes eu e a Josi, às vezes a Josi e o Ronaldo. Então, sempre nós estaremos, a partir de agora, conduzindo a Prosa do Prof. E por que Prosa do Prof? Porque, na verdade, todos que aqui estiverem convidados serão professores por alguns, 1 hora, 2 horas, porque vão nos ensinar uma série de coisas. Então, é prof, porque professor
é aquele que ensina, que educa. E nós seremos aqui educadores. Não precisa ser um educador formal, professor, com a carteirinha de professor. São grandes personalidades, grandes educadores que vão nos educar e reeducar, inclusive, como a conversa de hoje, que eu já estava batendo um papo com o nosso convidado, já estava assim ansioso, vocês vão adorar, porque realmente, em questão de 10, 15 minutos, eu já aprendi um monte, fora os livros que eu já li desse grande cara que a gente vai conhecer agora. E aí, falando em conhecer agora, Saulo, o Saulo que está nos nossos botões mágicos, é o nosso assistente, assessor. Saulo, quem que abre, quem que estreia a nossa prosa do prof, quem que estreia aqui na TV Casagrande Educação nesta noite de quarta-feira? Bom, Renato, quem vai estrear nossa noite é o Eduardo Ferraz. Ele tem mais de 35 anos de experiência e cerca de 45 mil horas de prática com consultoria em empresas e em treinamento nas áreas de gestão de pessoas, negociação e vendas. É reconhecido tanto por seu consistente embasamento teórico, quanto pelo seu estilo direto e assertivo. Toda essa bagagem o torna um dos mais capacitados profissionais de desenvolvimento humano no nosso país. Ele já possui grandes cases de sucesso e atende clientes como Banco do Brasil, Bayer, BASF, Bourbon Hotéis, Acevale, LAR, Correios, Fiat, FIEP, Petrobras, Sadia, Sebrae e entre muitos outros aqui. Entre 2010 e 2023, ele teve mais de 1.000 interações na mídia, entre artigos e entrevistas sobre temas ligados à negociação, gestão de pessoas e neurociência comportamental. Em vários canais de televisão aberta e a cabo, a participação frequente nos principais jornais, emissoras de rádio e revistas do país. Também foi colunista nas rádios CBN e Band News e da revista Exame. Além de consultor, Eduardo também realiza treinamentos e faz palestras. Seus 5 livros já venderam mais de 600 mil exemplares e ficaram mais de 100 semanas nas listas dos mais vendidos. E aí, quem quiser saber mais sobre o Eduardo, é só acessar eduardoferraz.com. Olha que bacana. Mais do que esse currículo todo maravilhoso do Eduardo, eu quero dizer que ele é um grande amigo. Mas mais do que amigo até, ele é um cara que me influenciou. Eu gosto desse termo influencer, mas não esse influencer que a gente às vezes está acostumado, que só quer influenciar por umas questões, às vezes, que não nos influencia para aquele caminho que talvez a gente sabe que é o melhor para nós. O Eduardo me influenciou no sentido de me perceber melhor. Então, eu conheci o Eduardo lendo inicialmente o Eduardo. A partir do momento que o Eduardo entrou na minha vida e eu pude me perceber melhor, eu comecei a gostar mais de mim. Por isso que, quando nós fomos escolher uma pessoa para abrir esse podcast, para abrir esse programa, nós queríamos que fosse uma pessoa de Curitiba, porque, afinal de contas, nós estamos em Curitiba, então temos que homenagear, é claro, nossa terra. Então, qual a personalidade de Curitiba impactante e que possa impactar esse primeiro programa, de forma que vocês queiram sempre estar conosco? Começamos a pensar em vários nomes, e aí veio na minha cabeça aquele que fez uma diferença na minha vida, Eduardo Ferraz. Então, o Eduardo Ferraz, ele fez diferença na minha vida, fez diferença na vida de muitos que aqui estão no Instituto Casagrande, e eu tenho certeza que a partir desse podcast vai fazer também diferença na sua vida, se você ainda não o conhece. Se você já o conhece, com certeza ele já impactou. Muito obrigado, meu querido amigo Eduardo Ferraz, obrigado por aceitar esse convite. Grande prazer, Renato. Fico muito feliz, todos os seus livros viraram best-seller, você é um cara realmente que escreve de uma forma clara, objetiva, que a gente gosta de ler e que você quer reler. É a tal do livro que eu sublinho e estudo, porque é mais do que ler. Você, inclusive, no teu último livro que você está lançando ainda, você escreve em algum momento. Você orienta, primeiro você leia os capítulos de forma como você organizou. E depois você pode ler à vontade e procure em algum momento ler aquilo que te interessa ou aquilo que você tem necessidade. Então, o seu livro é um livro de consulta, é livro de cabeceira. Por que a gente é do jeito que a gente é? Foi seu primeiro livro que fez um grande sucesso e foi por esse livro que eu te conheci. E depois tivemos o prazer de nos tornarmos amigos, né, Eduardo?
É isso, Renato. Eu lembro no lançamento do meu primeiro livro em 2010, 2011, estava lá o Renato nas livrarias Curitiba, sentado na primeira fila, assistiu a palestra de lançamento e depois ele veio bater um papo. Foi extremamente gentil, foi muito caloroso. E a partir daquilo viramos amigos, né? Fizemos alguns eventos juntos, nos encontramos de vez em quando, e inclusive ele escreveu uma das dedicatórias de um dos meus livros. Pois é, e nós temos amigos comuns também, né? Temos um círculo de convivência aí. E Eduardo, você trabalha com pessoas, você estuda neurociência, você foi talvez um dos primeiros que me apresentou a neurociência de uma forma muito objetiva, porque a gente não falava muito sobre esse tema até um tempo atrás. Hoje é um dos temas mais procurados no Instituto Casagrande, o pessoal precisa estudar, principalmente os nossos professores e professoras. Mas, quando nós propusemos bater um papo contigo, eu sugeri um tema que, a partir daquilo que eu li, a partir daquilo que eu conheço de você, eu acho que seria interessante a gente conversar. E a gente pensou assim: saiba como agir na vida e no trabalho com ações compatíveis com a sua personalidade. E eu queria começar conversando com você justamente sobre a personalidade. Afinal de contas, eu ouvi uma vez de uma psicóloga que nós, a partir dos 30 anos, nós não conseguimos mudar mais nada em nossa vida, apenas administrar o que somos. E a gente, às vezes, quer tentar mudar e não consegue. E eu quero entender se isso procede, se realmente a gente não consegue mudar, a gente só consegue administrar. Afinal, a gente consegue alterar a personalidade? Em que momento que ela fica mais rígida e que eu não tenho mais controle? Como que eu faço para lidar com a minha personalidade? Como que eu me conheço? Como que os nossos educadores e educadoras, pais e mães, como que eles podem formar, ou eles conseguem ou não conseguem formar uma personalidade melhor dos seus filhos, dos seus alunos ou deles mesmos? Começamos quente, já fez a pergunta de $1 milhão aqui, eu vou ter que demorar um pouco para responder, para não ser superficial. Totalmente, o espaço é teu. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou fazer 60 anos daqui a alguns meses, e eu escrevi um livro chamado Por que a gente é do jeito que a gente é, literalmente para me entender. Eu comecei a estudar neurociência comportamental não apenas por uma questão altruística, né, de ajudar as outras pessoas. Eu queria ajudar a mim mesmo, para me entender melhor. E a partir desse tempo, e aí eu estudei esse assunto por mais de 30 anos, eu resolvi colocar no papel. Para resumir, é o seguinte: cerca de 50% que a gente Renato e amigos aqui que estão nos ouvindo, 50% que a gente vem da genética, a gente nasce com algumas tendências. E 50% do que a gente tem um impacto do ambiente na formação e na personalidade. Então vamos lá. Metade é genética, metade é ambiente. Um pesquisador chamado Max Ridley, ele tem uma frase espetacular. Ele diz o seguinte: a genética é o revólver, o ambiente é o gatilho. Então, a gente nasce com algumas tendências e no passar dos anos, eu vou explicar até quantos anos, o ambiente vai interferir na genética. Hoje chamam isso, né, em alguns casos, de epigenética. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a criança nasce, nós estamos falando com professores aqui, com algumas características que a gente chama de características estruturais, aquelas que provavelmente vão ficar para o resto da vida. Então, vamos lá. Por exemplo, a criança ser mais extrovertida, sociável, animada, isso é uma característica forte, estrutural de personalidade. Ou o contrário, a criança ser introvertida, reservada, tímida. Aí eu pergunto para os pais e para os professores e para você que já foi criança: com que idade a gente começa a perceber que a criança é mais quietinha, mais reservada, mais tímida, mais fechada? Com que idade a gente começa a perceber isso? E a pergunta é a mesma para o extremo oposto. Quando ela é carismática, sociável, falante, se enturma com qualquer ambiente. A resposta é: por volta dos 3 aninhos de idade. A gente já percebe claramente. Não é uma coisa escondida, não é uma coisa que está em informação, é explícito. Então, vejam, o pessoal pergunta: de onde é que veio isso? Provavelmente a força da genética até os 3 anos é maior. Mas digamos que essa criança, Renato, nasça com uma tendência de ser sociável, extrovertida, falante, mas ela nasça como filho único,
criada, por exemplo, num ambiente rural, num sítio fechado, sem primos, sem escola, e o pai e a mãe sejam tímidos, introvertidos. Ou seja, a genética dela nasceu para ser uma criança sociável extrovertida, só que o ambiente trouxe exatamente o oposto. O que vai acontecer, provavelmente? Se ela não vai ser 100% extrovertida, provavelmente ela vai estar no meio termo. Ela não 50%. ela não vai usar o potencial máximo que ela teria de ser sociável. O contrário é verdadeiro. Digamos que você nasça com uma tendência de ser reservado, tímido, fechado, introvertido. Mas você é o quinto filho de uma família grande, cheio de vizinhos, cheio de parentes morando juntos, com um monte de coleguinha em volta. Ou seja, o ambiente está estimulando uma criança que seria tímida a ser um pouco mais sociável. Provavelmente ela vai ficar nos 50%. Quanto maior for o estímulo ambiental, mais claras serão as características genéticas de personalidade. Esse é um ponto importante. Até que idade isso pesa? Aqui eu vou citar o Prêmio Nobel de Economia, um cara chamado James Heckman, ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano de 2000. Os dados são um pouco chocantes para quem vai ouvir. Uma criança que for bem estimulada cognitivamente, entre os 3 e os 8 anos de idade, ou seja, aprender a ler, a escrever, a fazer as contas básicas, 3 aos 8 anos de idade, essa criança vai falar uma combinação de em torno de 12 mil palavras. 12 mil palavras. Uma criança que não for estimulada cognitivamente, ou seja, não entrou na escola, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não aprendeu a fazer conta nenhuma, a partir dos 8 anos de idade, essa criança vai falar uma combinação de 4 mil palavras. 3 vezes menos. E o mais chocante disso, isso vai ser para o resto da vida. Não tem mudança. O James Heckman não sabia por que nos anos 2000, aliás, ele estudou isso entre a década de 70 e os anos 2000, ele não sabia, ninguém sabia, ele falava, olha, eu não sei por quê, mas não vai passar disso. Hoje os neurocientistas sabem que existe uma área do cérebro chamada córtex orbifrontal, aqui na frente do olho direito, do tamanho de uma ervilha, que se cristaliza, que se fecha, como se fosse uma argila que seca, entre os 8 e os 9 anos de idade. Ou seja, existem fases na infância onde o estímulo tem mais plasticidade. Ou seja, o que você ensinar, provavelmente a criança vai aprender mais facilmente. Por isso a valorização da educação infantil hoje, um período atrás, a gente colocava até um monitor hoje, nós já verificamos que temos que ter professores muito preparados para lidar com essa faixa do aluno. O que os neurocientistas dizem, Renato? Qual é a fase mais importante da vida do ser humano? A primeira fase mais importante é do 0 aos 3 anos. É a fase mais importante da vida de um ser humano. Aí me pergunte, qual é a segunda fase mais importante? Dos 3 aos 6 anos. Qual é a terceira fase mais importante? Dos 6 aos 9. E qual é a quarta fase mais importante? Dos 9 aos 12. A partir daí, olha o papel da escola, olha o papel da escola neste momento, hein? A responsabilidade dos professores e professoras. Deixa eu clarear por que isso. Vocês imaginem que uma criança, que muita gente deve estar pensando, mas se ela não foi alfabetizada do 0 aos 8, significa que ela nunca mais, quando adulta, por exemplo, ela nunca mais será alfabetizada? Claro que sim, com muito mais esforço. Mas ela vai ter uma limitação de vocabulário restrita, em média, a 4 mil palavras. Uma criança que for bem estimulada, ao contrário, vai ter um possível potencial vocabulário de 12 mil. Então vejam o tamanho, a relevância da primeira infância e, obviamente, da escola. Então, se eu tivesse, eu não sou professor, aliás, eu fui professor há muitos anos, né? Foi o meu primeiro emprego, depois a gente pode falar disso, mas se eu pudesse dar uma sugestão para qualquer governante, e não é, isso não está saindo da minha boca, está saindo do James Heckman, procurem lá, se tivesse lá, se você tem num país $1 bilhão para investir em educação, a sugestão do James Heckman é invista esse 1 bilhão na primeira escola, do 0 aos 8 anos de idade. O maior investimento que um país, que um estado, que uma cidade pode fazer para os seus cidadãos é investir o mais fortemente possível na primeira fase de vida, ou seja, do 0 aos 8 anos. O que vai acontecer depois é o que a gente vai conversar aqui na sequência. Interessante que nós verificamos, às vezes, o contrário. Há um investimento muito maior na educação superior por parte do governo do que na educação básica, né? O custo de um aluno de educação superior é muito mais caro, muito mais alto do que na educação básica, e sempre nós discutimos isso. Quero lembrar, quem falava muito era o senador Cristóvão
Buarque, que ele dizia sobre esse investimento que está virado, errado, nós somos para o topo da pirâmide e esquecemos da base. Então, você quer dizer que essa personalidade, respondendo a minha pergunta, você não consegue mudar? O que você consegue fazer depois dos 12 anos, então? Vamos citar o James Heckman de novo. O James Heckman compara a personalidade de um adulto com um prédio. Então, quem está nos assistindo, imagina um prédio aí de 10 andares, que é a sua personalidade, fazendo aqui a metáfora. A partir, para não ser radical, aos 12 a gente já está numa faixa do prédio, está praticamente 70% do prédio está pronto, com 15, 16 anos, 80% do prédio está pronto, passados os 20 anos, 100%, em torno dos 20, 22 anos, o seu prédio, a sua personalidade está pronto, ele está formado. Então, quem está nos ouvindo, imagine que tenha 20, tenha 30, tenha 50, o seu prédio está pronto, a estrutura da sua personalidade vai ser a mesma para o resto da sua vida. E eu estou exagerando. Eu consigo gerenciar e não consigo mudar. É isso que eu vou fazer aqui, usar a metáfora do Heckman. Então, ele diz que um adulto, a personalidade de um adulto é um prédio. Você não pode mais mudar seu prédio de lugar. É impossível você pegar o prédio numa rua e colocar teu prédio em outra, sem destruir o prédio. Tá, o que eu posso fazer com o meu prédio? Você pode mudar o acabamento desse prédio. Você não pode mudá-lo de lugar, mas você pode mudar a decoração, você pode mudar a pintura. E se eu tenho uma estrutura para 6 andares, eu não posso levantar mais 3, eu posso melhorar os 6. Provavelmente você consegue botar mais um puxadinho. Você consegue colocar uma sacada, você consegue transformar quarto em sala, sala em home E theater. você definiu até os 8 anos esse prédio. Até os 12. Grande parte desse prédio, como eu falei aqui, entre 70% e 80%, até os 15%. 100% desse prédio até os 20, 22 anos de idade. Então, o maior erro que as pessoas cometem, isso é uma violência auto-infligida, é tentar mudar o prédio, quando, na verdade, o que a gente pode mudar é o acabamento desse prédio. Deixa eu dar um exemplo. Como eu citei aqui no exemplo, a introversão, a timidez extrema é característica estrutural. Portanto, se você tem 20 e poucos anos de idade, 30, 40 ou 50, e é introvertido, fechado, calado, tímido, isso é uma característica estrutural da sua personalidade. E timidez não é falha de caráter, não é opção, não é escolha. Ninguém escolhe ser introvertido ou ser tímido. Ninguém escolhe ser... E pessoas, às vezes, sofrem bullying por serem tímidas. Como se fosse uma falha de caráter. Como se fosse um defeito. Como se fosse um defeito de fábrica. Não é uma supervalorização na pessoa mais extrovertida e uma certa desvalorização na pessoa introvertida? No Brasil, sim, porque é uma questão cultural. Se você pegar os japoneses, por exemplo, que por uma questão cultural são mais calados, são mais silenciosos, são mais respeitosos, isso é sinal de educação. Então, depende da cultura onde a gente é criado. No Brasil, sim. Muito tempo se associou, por exemplo, liderança com a pessoa extrovertida. Tem grandes líderes que não são extrovertidos, e são introspectivos e que produzem grandes resultados, mas ficou muito associado a esse traço de personalidade na liderança. Como, por exemplo, o carisma. Você não necessariamente, para ser um bom líder, você não precisa necessariamente ser carismático, muito pelo contrário. Você pode ser um líder, um excelente líder, mais reservado, mais calado, mais fechado, mais justo, intelectualmente honesto. Nós vamos falar sobre isso. Mas terminando aqui a metáfora do James Heckman. Se eu não posso mudar a estrutura, digamos que eu seja uma pessoa introvertida, calada, fechada, reservada, tímida, você não vai mudar isso. Você não vai mudar essa estrutura. O que você pode fazer? Vamos dar um exemplo, uma brincadeira aqui real. Você que é palestrante. Será que seria possível a gente pegar um adulto de 35 anos, 40 anos de idade, Renato, introvertido, caladão, fechado, quieto, e treinar essa pessoa para ele dar 1 hora de palestra e dar um show nessa palestra de 1 hora? É possível isso ou não? O que você acha? Depende do que você chama de show. Dá uma ótima palestra. Pronto. Sim. É possível ou não? É possível. Sim. Sim. Isso é o acabamento do prédio. Você é reservado, você é tímido, você é fechado. Ele vai ter um estilo de palestra que vai prender atenção, às vezes, tanto ou até mais do que o outro, e consegue tranquilamente. Com um estilo mais sóbrio, provavelmente, Sim. com uma boa apresentação escrita, com algum tipo de música ou de um conteúdo ou um roteiro bem feitinho. E que vai prender atenção, porque muitas e muitas vezes é esse estilo que me prende atenção. Se a pessoa se preparar para isso. Então,
você aprender a dar palestra seria o acabamento do prédio. Acabou a palestra, o que vai acontecer? A pessoa que sempre foi tímida vai continuar sendo. Aqui Vai ficar talvez um pouco sem graça de tirar foto. vai ficar constrangido constrangida. de conversar. Eu vou dar um depoimento pessoal aqui, que não tem vergonha nenhuma falar. Eu não chego a ser extremamente tímido, mas eu sou um cara introvertido, eu sou reservado. E que às vezes parece, às vezes no primeiro momento você acha que o cara é metido, O que é que seco. o cara é seco, que a pessoa às vezes fica um pouco constrangida de chegar, porque você é mais fechado, mais calado, mas isso é tua personalidade. E eu cheguei a fazer 200 palestras no ano. Não, e olha você aqui, extremamente aberto, né? Aqui, extrovertido, sem tipo de reserva, e isso eu quero dar um testemunho, que eu converso com muitos professores e professoras que, quando chegam na sala de aula, eles se sentem extremamente à vontade. Quando termina a aula, eles não estão à vontade. O Jô Soares dizia isso. O Jô Soares dizia que era um cara tímido. Ele chegava num ambiente social, ele não tinha aquela capacidade de chegar e já conversar com um, com o outro, ele ficava mais reservado. Mas quando ele ia para o estúdio, por exemplo, ele se soltava. Como que é isso, Eduardo? Esse é o acabamento, Renato. Veja, quando eu sempre fui bem articulado, eu sempre me expressei com facilidade, mesmo sendo tímido, mesmo sendo reservado. Ou seja, quando alguém pedia, olha, qual é a sua opinião sobre isso, eu dava essa opinião de forma bem articulada. Quando todo mundo começou a dizer isso, que o que eu melhor fazia era... Eu não abria a boca, mas quando eu abria a boca eu era claro e objetivo, isso já com 20 e poucos anos de idade, eu falei, quer saber de uma coisa? Se todo mundo fala que essa é uma característica importante da minha personalidade, ao invés de falar 15 minutos por dia, que tal eu falar meia hora por dia? Ao invés de falar meia hora por dia, daqui um pouco, que tal eu falar 1 hora por dia? Agora que tá dando certo falar 1 hora por dia... Você sofreu no início, antes de ser palestrante, você sofreu para tomar essa decisão? Essa dificuldade. Você achava que você não teria essa capacidade? Eu sou pouco sociável. Eu faço a palestra, eu dou um treinamento de 8 horas, acabo o treinamento, eu vou dormir. Eu não vou no jantar, eu não vou no happy hour, eu não vou me abraçar com os clientes, não porque eu seja arrogante, porque eu seja metido, ou porque eu seja chato. É porque eu sou reservado. Então, eu gastei a minha energia... E se você for... É uma afronta. Eu tenho um sobrinho que falou assim que ele é reservado. Ele acha que aquilo afronta ele, que às vezes agride ele a participar. Entristece até, né? Que ele Fica constrangido. Não é feliz. Ele quer estar... Ele termina uma atividade, ele prefere estar num ambiente mais dele, mais intimista. Sabe qual é o ambiente intimista que eu gosto? O quarto do hotel, porque eu sou reservado. Eu gastei o meu acabamento aquele dia, eu usei o meu melhor para fazer a palestra, para dar o treinamento, respondi um monte de perguntas, não me aviltei, não me prostituí, não é que eu fiz uma coisa que eu não gosto, eu aprendi a fazer bem feito, mas a minha estrutura, o meu prédio é de ser um cara reservado, introvertido, eu vou voltar para minha toca, eu vou voltar para o meu quarto, e amanhã eu vou começar tudo de novo, respeitando o meu jeito de ser. Então, acho que... Isso que é bacana você falar, respeitar o jeito de ser, porque nós vivemos numa sociedade que parece que não quer respeitar. Cria-se um padrão de como você deve ser e não como você é. Isso é uma agressão. Há uma agressão nisso, né? Então, Renato, o mais importante aqui, agora com quase 40 anos de experiência, trabalhando com treinamento, trabalhando com consultoria, eu tenho convicção em afirmar a escolha ou a decisão mais importante da vida de qualquer ser humano. Tenha você aí que está me ouvindo, tenha 20, tenha 30, tenha 50, ou 60, ou 70. A decisão mais importante de uma vida é você se conhecer bem. Até para você conhecer a estrutura do seu prédio. Ou seja, o que é meu, o que é estrutural, o que eu já tenho, o que é algo estrutural. É algo que eu tenho desde a adolescência. É algo que é muito forte. E ali entram os meus pontos fortes, meus talentos, e ali também entram os meus pontos fracos, os meus defeitos. Quando eu conheço bem a minha estrutura de prédio, quando eu conheço bem a minha personalidade, quando eu conheço bem os meus pontos fortes, eu conheço bem os meus pontos limitantes, ou seja, onde eu vou muito mal, eu vou ter o livre-arbítrio de tomar a decisão de para onde eu quero fazer o meu acabamento, onde é que eu quero mudar meu prédio. Eu quero só mudar a cortina, eu quero só mudar a decoração,
ou eu quero construir um puxadinho, ou eu quero fazer uma sacada diferente, ou eu quero transformar a minha área residencial num hotel. Isso é acabamento. Então, os cientistas chamam esse processo, Renato, de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro em aprender coisas novas, em ajustar novos comportamentos, em aprender a fazer coisas diferentes. Desde que você respeite a estrutura do prédio. Em outras palavras, como você brincou, se você tem um prédio de 6 andares, não queira fazer um de 18, porque você não vai conseguir, a sua estrutura não suporta. Também não quebre os 5 primeiros andares e tente fazer um condomínio aberto, porque isso também não vai funcionar. A resposta para essa primeira pergunta, e daí a gente acho que vai evoluir para aprofundar, é quando você conhece o seu prédio, quando você conhece a sua personalidade, quando você conhece os seus limites, você vai ter o livre-arbítrio, você vai ter a capacidade de escolher para onde você vai fazer esse acabamento. Quando você não conhece o seu prédio, quando você não conhece a sua personalidade, quando você não conhece os limites, a vida é pura tentativa e erro. Bate para cá, dá errado. Carrinho de bate e volta. Bate para lá, dá errado. Tenta de novo, dá certo. Por que deu certo? Também não sabe. É tudo tentativa e erro. E às vezes, quando passa, nós temos próximo da mesma idade, daqui a pouco a gente conhece um monte de gente perto da nossa idade, perto dos 60 anos, quando você pergunta como é que foi a sua carreira. Ah, foi mais ou menos. O que você faria de novo? Ah, eu não quero fazer nada de novo, eu quero me aposentar. Só que essa pessoa provavelmente vai viver mais 30 anos. Então, tenha você 20, tenha você 50 ou tenha você 70, dá tempo, e dá tempo de verdade de fazer um melhor acabamento, de melhorar a sua neuroplasticidade e ter uma vida muito mais produtiva, sendo, em tese, a mesma pessoa que você sempre foi, com um acabamento um pouco melhor. Agora, veja que interessante, né? Tem uma professora aqui, minha amiga Eliane Rios, que ela perguntou o seguinte, e o que eu faço com um aluno que é introvertido, mas como você disse, que nós podemos, não é bem o acabamento, mas ainda estamos na construção do prédio, eu devo forçá-lo à extroversão ou devo deixá-lo no seu canto? Meu primeiro emprego foi em hortas comunitárias aqui em Curitiba em 1984, portanto há 40 anos atrás, numa escola chamada Escola Municipal dos Vinhedos, que provavelmente vai estar nos ouvindo. Eu dei uma palestra no dia desse, estava lá uma das professoras, ela não lembra de mim, porque eu sou muito mais velho que ela, mas eu fui visitar a escola. E eu me fazia essa mesma pergunta, eu tinha lá 20 e poucos alunos na horta, e tinha uns que, como em todo lugar, que não abriam a boca. Tinha uns que falavam pelos cotovelos, tinha outros mais dominantes, mais agressivos, mais briguentinhos, tinha outros que apanhavam. E a pergunta que eu me fazia é como é que eu lido melhor com essas crianças, não só para ensiná-las a plantar couve, alface e tomate, mas o que eu posso ajudar essas crianças. Eu não tinha os conceitos ainda da neurociência, mas eu me perguntava, como eu passei esse tempo todo estudando, a resposta que eu vou dar para a professora, como eu daria para um amigo, para um sobrinho, para um parente, para um desconhecido ou para quem lê os meus livros, é a seguinte: respeite o jeito da criança ser. Se ele já está lá com 5, 6, 7 anos de idade, é quietinho, é fechado, é reservado, isso é uma característica estrutural de personalidade. O que um professor pode fazer é dar a opção para essa criança, por exemplo, num trabalho de grupo, onde vão ter lá outros 4 coleguinhas, 5 ou 6, ele certamente vai ser o que menos vai falar ou participar, é o seguinte: Joãozinho, tudo bem você ser quietinho. Joãozinho, tá tudo certo, você é mais concentrado, você é mais caladinho, você é mais observador do que falador, mas quando vocês estiverem debatendo, opine, não durante meia hora, mas durante 2 minutinhos. Se você der a sua opinião, a gente vai gostar muito de ouvir. Que é aquilo que você falou agora há pouco, de que incentivando a pessoa a, quando ela falar, ela ter a oportunidade de falar, e de repente ela vai conseguir concentrar mais aí as suas ideias num raciocínio mais elaborado, talvez. E esse Joãozinho, fala menos e fala melhor. Esse Joãozinho não vai ser o porta-voz do grupo, o Joãozinho não vai ser o cara que vai falar 2 horas, mas se ele conseguir falar por 1 minuto, e se ele for ouvido e respeitado pelos outros mais sociáveis que ele, eu acho que foi uma grande diferença que você fez na vida dessa pessoa. Vamos pegar o exemplo extremo.
Eu garanto que tem professor pensando o seguinte, e aquele moleque, aquela menina que não para de falar 1 minuto, que dispersa todo mundo, que é Que é o tão outro lado. carismático, é tão falante, que atrapalha, monopoliza, só ela fala. É a mesma coisa. Fulana, você ou fulaninho, você é o mais carismático, o mais sociável, o mais conversador, o mais alegre da turma, mas que tal você usar toda essa sua capacidade, seu carisma, para ajudar o Joãozinho que quase não abre a boca, que ele fala pouco? Que tal você ajudar o Joãozinho a falar pelo menos 1 minuto? Você está fazendo a mesma coisa. Ensinando ela a ouvir, inclusive. A ouvir, a ajudar a pessoa que tem mais dificuldade, pelo menos nessa área, e daqui a pouco eles vão trocar. Provavelmente o Joãozinho que não abre a boca, ele é mais organizado, quase certamente, ele presta mais atenção nos detalhes e quase certamente, como ele é mais concentrado, ele vai, em tarefas cognitivas, como escrever ou fazer conta, ele vai ser melhor que o falante. Vai colaborar mais. Que aí. tal o reservado ajudar o mais sociável a estudar? Você está respeitando as características estruturais dos dois, você não está tentando mudar ninguém, mesmo porque você não vai conseguir, a verdade é essa, você não vai mudar a estrutura. Nós estamos falando de criança insistência de tentar. Então, de 6, 7 anos de idade, não você não adianta vai... dizer, até para reforçar aquilo que você falou, que estamos construindo o prédio. Você colocou bem claro que aos 3 anos de idade você já consegue identificar muitas características. Características que são genéticas, 50%. Então não adianta eu ir contra a genética. Então, primeiro é respeitar o estilo, essa personalidade da introspecção, da extroversão, isso já basicamente já vem com o cara. Outro exemplo aqui que os professores vão entender perfeitamente. Existem crianças mais dominantes, são mais mandonas. A parte boa de ser dominante é a liderança nata, são líderes. A parte ruim é que não tem controle nenhum sobre isso. Então, às vezes, são agressivos, às vezes até fisicamente. E autoritários, né? Porque autoritário está desde a infância. Geram medo. E aí as pessoas podem perguntar, mas ele é um grandão? Não, às vezes é um pequenininho que todo mundo tem medo. Por quê? Porque é dominante. Isso vale para menino e vale para menina. É o alfa da turma. Como é que você faz com uma pessoa dessa? Muitas vezes essa criança toma castigo, essa criança é punida, muitas vezes essa criança inclusive em casa, quando na verdade isso é uma estrutura estrutural de personalidade. Que tal direcionar essa criança para ela se transformar num líder informal? Que tal usar toda essa capacidade de comando e de liderança, às vezes agressiva, para puxar os outros que têm menos iniciativa? O contrário é verdadeiro, Renato. Existem crianças que têm baixíssima dominância. É o submisso da turma. É o mais bonzinho, é o que obedece todo mundo, é o último a falar, o primeiro a apanhar, como a gente brinca. Como é que faz? Você não vai mudar essa estrutura, mas você pode ensinar essa criança a se defender um pouco melhor. Você pode ensinar essa criança, que tende a ser muito submissa, a eventualmente negociar algo para ela, algo que interesse para ela, que ela tem medo, não é vergonha, ela tem medo de falar. Então, o bom gestor, isso vale para uma empresa, é a mesma coisa que eu estou falando, guardadas as proporções. O bom líder, o bom professor, o bom gestor, o bom gerente, o bom líder, ele consegue interpretar e entender as características do prédio, as características da personalidade de cada pessoa. Isso vale para um adulto, mas vale para uma criança. Para um adolescente vale ainda mais, porque já está mais claro ainda. Então, os professores aqui que estão nos ouvindo, a pergunta mais importante para ser respondida é o que é estrutura, ou seja, que é a característica que provavelmente vai ficar para o resto da vida, e o que é acabamento, ou seja, o que eu posso tecnicamente ensinar a pessoa a fazer por meio da repetição, para que ela aprenda uma técnica e incorpore isso no prédio, na personalidade dela. Vamos dar um exemplo fácil. Se uma criança aprender o segundo idioma até os 3 anos de idade, Renato, então o pai é alemão, a mãe é brasileira, e ele aprender a falar em casa os 2 idiomas, alemão e português, até os 3 anos, essa criança vai falar fluentemente os 2 idiomas sem sotaque. Se ela aprender a partir dos 3 anos de idade, aprender a falar o alemão ou o português, não sendo a língua natal, ela certamente falará com algum sotaque. Eu estou falando até depois de adulto. Se você aprender o segundo idioma depois dos 6 anos de idade, você com certeza absoluta falará com bastante sotaque. E se você começar a aprender o idioma com 25 anos de idade,
você vai ter provavelmente 5 vezes mais dificuldade do que com 6 anos Para aprender o idioma. para aprender idioma, 20 vezes mais dificuldade do que quando você tinha 3 anos. Mas se você estudar 3 horas por dia, todos os dias, fizer exercício, de preferência falar o outro idioma ou se esforçar para falar o idioma 2, 3 horas por dia, sabe o que vai acontecer? Em 2 ou 3 anos, você vai falar esse idioma com alguma fluência, muita dificuldade, porque você incorporou essa técnica, esse aprendizado no seu prédio. Você vai provavelmente... Esse é acabamento. Esse é o acabamento. Você vai continuar provavelmente pensando em inglês, em português, traduzindo para o alemão e para falar o alemão. Ou seja, essa dificuldade vai ser para o resto da vida se você aprender depois dos 10, 12 anos de idade. Uma geração nossa que teve menos condições, nós tivemos um ensino de língua na escola de educação, na escola regular ruim, né? A gente praticamente, muita gente não aprendeu inglês na escola, então quem não teve oportunidade de participar de um curso vamos pegar o inglês como a língua que a maioria é a segunda língua que a gente é incentivada a fazer, tem essa dificuldade, mesmo às vezes indo para fora, vai com 40, 50 anos para o exterior e volta com uma dificuldade e não consegue mais pensar em inglês, porque na estrutura não foi, ele não, na idade correspondente, ele não aprendeu. Isso não está dizendo que a pessoa não pode ir aprender a vida toda, mas a dificuldade é muito maior e é por isso que alguns adultos desistem. Chega um momento de dizer, não quero mais aprender, porque eu vejo que o trabalho é extremamente difícil comparado com uma criança, como você falou, com 3, 4 anos, ela já está falando com uma certa fluência. Eu vou contar uma história que é uma brincadeira, mas é verdade. Eu comecei a aprender inglês depois dos 15 anos de idade. Eu trabalhei numa multinacional, foi meu único emprego dos 21 aos 26 anos. Eu falava inglês com alguma fluência e enorme dificuldade. Eu saí dessa empresa há mais de 35 anos e nunca mais usei inglês para trabalhar. Eu uso o meu inglês para viajar, para assistir filmes sem legenda. Há uns 4 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos com a minha esposa e com a minha filha. E lá no restaurante, lá no hotel, eu tentei me mostrar lá para minha filha, sabe? Tentei me exibir para minha filha falando inglês. Ela aprendeu antes dos 3 anos. Chegou uma hora que ela olhou bem para minha cara, ela devia ter uns 12, 13 anos de idade. Eu falei, pai, para. Falei, por quê, filha? O senhor tá parecendo aquela velhinha surda da praça. O cara fala uma coisa, você ouve outra, você fala uma coisa que ele não entendeu nada. Deixa que eu falo. Eu quase morri de rir, porque eu era a velha surda. Eu achando que eu tava abafando, que eu tava usando meu inglês e meu Mas inglês... ela entendendo lá, ela entendendo melhor. Meu inglês é paupérrimo. Eu sou a velhinha surda. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se eu precisar... Meu inglês é meia boca, até porque eu não uso. O meu acabamento parou de acontecer há 35 anos atrás. Agora, Renato, se eu quiser, com 60 anos de idade, se eu decidir que eu preciso dar uma palestra em inglês com uma fluência aceitável, se eu estudar entre 6 meses e 1 ano, me dedicar bastante, treinar bastante, repetir bastante, daqui a 1 ano eu vou dar uma palestra decente em inglês. Isso é acabamento. É possível, dá muito mais trabalho, e aí cada um vai pesar se vale a pena ou se não. vale a pena ou não. Se compensa para mim fazer isso ou não fazer. No meu caso, cá entre nós, não compensa. Não compensa. Eu não quero ser... Eu mal consigo dar conta em português, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu não consigo dar conta de agenda. Com 60 anos, o que eu quero aprender ou falar em inglês? Então, não me interessa, então não talvez vou. tirar um pouco esse mito, porque vem uma pressão. Há uma geração que não aprendeu inglês na idade certa. Nós fazemos parte dessa geração, não conseguimos. Alguns privilegiados tiveram a oportunidade de fazer intercâmbios, tiveram pais que incentivaram mais, mas nós temos uma boa parcela, e aqui professores e professoras, que não dominam o inglês e que a gente às vezes tem um pouco de dedo de falar, não posso falar isso, que pega mal, não sei o que lá. Politicamente correto, né? A pergunta que eu faço quando alguém me pergunta, Eduardo, olha, eu vou fazer uma imersão, eu queria falar inglês com fluência. A primeira pergunta que eu faço é, quantas horas por dia, no seu trabalho, por exemplo, você está falando que você precisa falar inglês com fluência, quantas horas por dia você vai usar o novo inglês? Por dia,
Não sei. Então, por semana? Também não sei. Então, faz uma conta por mês. Ah, umas 2, 3 horas. Às vezes aparece um estrangeiro lá na empresa e eu preciso conversar. Você vai investir 1 ano, 2, 3 da sua vida para uma coisa que é difícil. Para usar o idioma, esse novo idioma, seja espanhol, seja inglês, seja alemão, por 6, 7 horas por mês, vale a pena o custo, não é só o financeiro, o custo mental. Será que você não tem coisas mais urgentes para fazer na estrutura do seu prédio? É Que não interessante que seja aprender ou falar esse idioma essa é uma complexo? coisa que você está falando que a gente geralmente não ouve, não fala. Existe um certo tabu, um certo pudor de falar isso, porque você está indo contra uma pregação, porque é fácil pregar para um jovem, para um adolescente, para uma criança, uma segunda, terceira língua. E também para quem tem uma certa facilidade, porque nós temos também a inteligência linguística, Sim. que tem que ser respeitado. Eu sei porque eu fui estudar inglês com 40 anos, que é um tempo nos Estados Unidos, e vi o quanto é sofrido. Depois dos 40, eu sou um cara muito dedicado em tudo aquilo que eu faço, mas eu sofri muito para sair do ruim para o menos ruim, né? Porque não é simples, não é fácil. E aí eu repito, eu vim do interior, eu vim de uma situação que eu não tive acesso, a gente não tinha muito acesso a professores também que não tinham uma formação. Como 99,9% das crianças de hoje, que dos professores que estão nos ouvindo, não tem acesso, continua não tendo. Não temos acesso. Então, é claro que quem estuda numa escola já internacional, uma escola bilíngue, que é uma minoria, né, que que não tem chega, acesso, que não chega a claro que 0,001%. talvez é uma proposta para os governos, já que, reforçando aquilo que você falou, que lá na educação infantil já deveria ter, então, uma possibilidade da criança ter um professor, mas o nosso sistema não está preparado para isso. Essa é uma realidade. Muitos pais também não estão. Vamos falar algo mais grave ainda. Eu dei o inglês aqui como exemplo, né? Que com uma coisa, aí tem professor pensando, mas imagina, ele está dizendo que a gente tem que saber inglês. Você tem que saber o básico, você tem que saber conseguir assistir um filme sem legendas, tem que saber ler um texto básico de inglês. E isso é possível, isso é acabamento também. Mas não A questão tenha... de ler um texto, eu, na verdade, até para entrar no meu mestrado, tudo, eu precisei aprender a ler em inglês, né? Entender, que é mais fácil do que ouvir ou do que falar. Porque cada uns tem mais facilidade para ouvir, outros têm mais facilidade para falar. A leitura é mais fluida, porque você até estudar vocabulário e dominar é mais fácil do que você falar, e como você acabou de falar, do sotaque, da pronúncia. E da vergonha que alguns têm de falar. Mas vamos deixar o inglês de lado aqui, eu dei como exemplo do acabamento. O gravíssimo é não saber falar português no Brasil. Um português ruim, um português Muito ruim. desarticulado, escreve-se mal, um e-mail às vezes de 2 linhas é assustador. Eu estou falando gente com formação superior em cargo de gerência e direção das empresas. Então, falar um bom português, Renato, falar o seu idioma nativo com fluência, mas com alguma qualidade, não é nenhuma perfeição, isso faz parte do acabamento de um adulto. Então, os professores estão nos ouvindo. Antes de pensar em falar o inglês fluente, o português Melhore fluente, o seu português. o português bem falado, o português bem escrito faz uma diferença gigante. Agora, vamos imaginar as crianças. 99%, 99,9% não tem condição de aprender um segundo idioma. Então, que ele aprenda dos 3 aos 8 anos, dos 3 aos 12 anos, um bom português. Isso é um aprendizado que vai ficar para o resto da vida, com a vantagem de ainda ser a estrutura do prédio. Então, antes de pensar em qualquer aperfeiçoamento, eu estou falando isso para um pai, para uma mãe de classe média também, é o mesmo princípio. Antes de pensar de colocar o seu filho numa aula de inglês ou numa aula de tênis, com muito esforço, às vezes com sacrifício, ou numa aula de balé, reforce o português, reforce a matemática básica, domine, isso vai ficar para a estrutura dele para o resto da vida. Se a gente negligencia o aprendizado das informações básicas, eu estou falando aqui de português básico e matemática básica, nós vamos criar um adulto analfabeto funcional. E esse é um tema que eu tenho que falar. Vocês devem conhecer, mas o INAF, Instituto Nacional de Analfabetismo Funcional.
indica o seguinte, que quase 2/3 dos brasileiros são analfabetos funcionais. Se isso não for chocante, eu não sei o que é. E aqui, só relembrando o conceito de analfabetismo funcional, você dá um texto para o analfabeto funcional, você pede para ele ler em voz alta, um texto, por exemplo, de 3 minutos, ele consegue ler esse texto em voz alta com alguma dificuldade. E quando você pergunta qual a sua opinião sobre o texto, ele não consegue dar, ele não consegue interpretar. Esse é um dos conceitos mais básicos de analfabetismo funcional. Então, veja, um país que tem 2/3 dos adultos analfabetos funcionais, isso é gravíssimo, isso é estrutural, isso é estrutura que interfere na vida do país inteiro. Então, na vida desse indivíduo para o resto da vida dele, porque a estrutura do prédio dele é analfabeta funcional. Quer dizer que essa pessoa nunca vai conseguir se alfabetizar funcionalmente ou interpretar um texto? Vai, se ela se esforçar, mas muito. E com muita dificuldade. E com enorme dificuldade. Comparável àquela de nós, com 50 ou 60 anos, começarmos a aprender a falar japonês, por exemplo. É possível? É possível, mas imagina a gente com 60 anos ir lá aprender a falar japonês, ou alemão, ou árabe, ou chinês. É possível, mas então, Hercúleo, o trabalho que você vai desistir. É brutal, é enorme, e a grande maioria desiste. Então, antes de pensar na sofisticação, antes de pensar nos grandes diferenciais, vamos pensar no básico. A primeira idade é a idade mais importante da vida de um ser humano. Eu estou falando para os professores, mas estou falando para os pais, a gente está falando para os avós, a gente está falando para os educadores e espero que esteja falando para os formuladores de políticas educacionais. A primeira infância é a fase mais importante da vida de um ser humano. E não é só o James Heckman que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Isso é assunto que a academia, ou que os estudiosos, ou que os neurocientistas dominam. E isso é arroz com feijão, isso é o básico. E é assustador como, e aqui vai uma crítica, como pessoas responsáveis pela educação básica, quando a gente vai discutir isso um pouco mais a fundo, ou me pergunta a opinião, é rasa, a opinião é superficial, ou seja, não consegue, não tem a informação suficiente da importância da tal da primeira infância. A gente vai começar a falar, lógico, daqui a pouco, agora dos adultos, né? Mas eu não poderia deixar de fazer esse comentário do tamanho da relevância da educação na primeira infância. Eu quero falar da primeira infância ainda, mas eu quero só conversar com o Saulo. Saulo, como que é o pessoal que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez? O que você indica para seguir a gente? O que você pode... E também, o pessoal que está mandando perguntas, a gente vai conseguir responder algumas daqui a pouquinho, né? Pode continuar mandando aí para o Saulo. Mas, Saulo, fala para nós aí. Convida o pessoal para seguir no seu canal, acompanhar a gente. Vamos lá, Renato, Eduardo. Convidar o pessoal para seguir o Instituto Casagrande Oficial no Instagram, entrar na página do Facebook e se inscrever no nosso canal, Instituto Casagrande, que agora é TV Casagrande. Vai entrar muita programação nova, conteúdo de qualidade, personalidades, educadores, trazendo conhecimento para a gente. E tem algumas perguntas aqui. Você quer que eu leia já? Leia uma delas, então, para nós, para dar uma quebrada aí. E aí o Eduardo... Tem a ver, acho que tem a ver com o que você estava falando, então a gente já conclui essa primeira etapa, a primeira rodada aí. Beleza. Então, eu estou aqui com uma pergunta da Prof. Maria. Assisti uma palestra do professor Ronaldo Casagrande, em que ele citou o seu livro, Por que a gente é do jeito que a gente é? Comprei o seu livro e adorei a leitura. Qual outro livro seu que você me indica para continuar a aprofundar o estudo nessa área? Obrigado pela pergunta, Maria. O próximo livro da lista, se você já leu Por que a gente é do jeito que a gente é esse aqui, ó. É o Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. O Por que a gente é do jeito que a gente é, eu explico isso aqui que a gente está conversando agora. Como é que se forma a personalidade. Mas eu sou engenheiro, então eu engenheiro explicando da maneira mais didática possível como se forma a personalidade. Então não é um livro chato de um técnico aprofundando. Eu sou um engenheiro. É um livro gostoso. Eu, como falei no início desse podcast, é um livro extremamente gostoso porque é um livro que fala da gente, pra gente. É fácil da gente se entender no teu livro, viu, Eduardo? Você escreve muito bem.
flui a tua escrita e flui a nossa leitura. Que bom. Então, eu lembro, porque o Ronaldo também cita muito você, justamente porque ajuda quem lê você, a gente se entende no teu livro. Que bom. O próximo livro, então, respondendo a Maria, é esse aqui, ou seja, a pessoa certa, no lugar certo, que eu vou falar muito mais do adulto do que do adolescente, quer dizer, ou da criança. Agora que eu já sei que a minha estrutura, que o meu prédio está formado, o que eu faço para melhorar o acabamento? Esse é, ou seja, a pessoa certa no lugar certo. Mas tem uma questão que eu ainda reservei e separei para você, que é o professor que trabalha, o pai, a mãe que trabalham com crianças. Como que a gente molda esse cérebro da criança? O que a gente pode fazer? Você já falou bastante sobre isso, da questão agora da língua portuguesa, falamos da língua inglesa, ou da uma outra língua, da questão de que a gente pode mudar. Você citou o exemplo que o professor pode trazer o aluno mais introvertido, extrovertido. Alguma coisa a mais para a gente fechar esse bloco que você queria deixar como recomendação para pais e professores na primeira infância, dos 0 aos 3, dos 3 aos 9, dos 9 aos 12? Eu falei bastante sobre escola, sobre professores, agora eu vou falar sobre pais. O que já se sabe, o que a neurociência já comprovou com relação à formação de personalidade? Aqueles 50% genéticos é aquilo lá e pronto, os outros 50% ambientais, ou seja, onde é que a gente pode interferir? E a resposta é: as crianças, principalmente até os 6 anos de idade, elas aprendem ou elas introjetam as informações muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Em outras palavras, se você quer interferir, se você quer ajudar no melhor desenvolvimento da estrutura da personalidade do seu filho, seja um bom exemplo. Não adianta nada você falar que é para a criança que ela tem que ser educada, que tem que tratar as pessoas com respeito, e você gritar no trânsito, ou você tratar pessoas humildes de maneira grosseira, ou você menosprezar as pessoas que são diferentes de você. Então, Renato, a principal dica dessa história, e aqui não querendo ser moralista, muito pelo contrário, a melhor coisa que a gente pode fazer para um filho é dar exemplos. Então, muito mais importante do que o que o pai fala é aquilo que ele faz, do 0 aos 6. A partir dos 6 anos de idade, a criança já começa a dar tanto valor para o pai, ou a mãe, ou cuidadores, mas também para o círculo de amigos em volta. Então, dos 6 aos 9, dos 6 aos 10 anos, a atenção já é dividida. Não só pai e mãe, mas professores e coleguinhas. Em outras palavras, cuide ou preste atenção com quem o seu filho está se relacionando. Aquelas pessoas que ele convive são as referências de exemplo que ele tem. A partir dos 11, 12 anos de idade, a referência dos pais cai drasticamente, infelizmente. Tomara que vocês tenham feito um bom trabalho até essa idade. E o efeito ambiental mais forte é de com quem a criança convive. Então, essa é a história. O meu filho convive com um monte de maconheiro, de bagunceiro, de trambiqueiro, ou de crianças maldosas, ou que judia de bicho, ou que causa, ou que faz coisa errada. Se o seu filho está andando com adolescentes que fazem coisas erradas, ele também faz. Então, essa história, Renato, isso aqui vale para adultos, a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, se você for introvertido. Eu, por exemplo, sou um cara introvertido. A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. A gente não é acima da média dessas pessoas e a gente não é abaixo da média. Eu quero dizer em tudo. Emocionalmente, culturalmente, filosoficamente, espiritualmente, a gente é uma média das pessoas com as quais a gente mais convive. Se você é uma pessoa extrovertida, você, por exemplo, você é a média das 10 pessoas com quem você mais convive. Você provavelmente não está acima da média dessas pessoas, sobre todos esses aspectos, e você não está abaixo. Então, dando uma resposta bem resumida passou dos 10, 12 anos de idade, tomara que a gente tenha feito um bom trabalho, porque é ali que a gente vai começar a ver os resultados de como foi essa primeira infância. Quando o pai, às vezes, eu fico acompanhando esses pais que perdem seus filhos, né? Que perdem seus filhos para droga, perdem seus filhos
para a vida, porque às vezes o seu filho ganha vida, às vezes ele perde vida, ele pode até estar vivo, mas está perdendo a vida, e você sabe, inclusive, quando você vê jovens que estão condenados a viver 30, 40 anos só, porque vão por um caminho que, infelizmente, a expectativa de vida é muito menor, o pai descobre isso aos 12, 14 anos. É ali que ele vê que o filho entra, às vezes, numa guerra, às vezes isso pega gente famosa, artistas, que você vai ver que em algum momento romperam com os pais, que não tem uma história, e depois você vai ver alguns problemas que eles apresentam em função de o pai não conseguir mais reverter. Recentemente tivemos um caso de uma atriz que rompeu com os pais, e tem toda uma história que eu não Eu vou sei quem é. que acho que o pessoal conhece, uma atriz que rompeu com os pais, com o namorado, e os pais estão judicialmente brigando. E ela acho que completou agora 18, 19 anos, ou seja, a hora que ela Inclusive, completa abriu mão de toda a fortuna que ela tinha construída para poder se livrar do jugo dos o pais. jugo dos pais. Onde que um pai errou nessa situação, né? Porque ela era uma estrela desde dos 5, 6 5, anos de 6 idade. anos ali. Não querendo entrar, claro que eu tenho a minha opinião sobre o caso, mas já que a gente não está citando os nomes, para não entrar num caso específico, eu tenho certeza em afirmar o seguinte, Renato. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Você acredite nesse lado mais espiritual ou não, é a mesma coisa. Se você tiver os teus 10, 12 primeiros anos com pobreza não é falha de caráter, pobreza não é escolha, miséria não é escolha. Mas se você tiver uma vida psicologicamente miserável, seja você muito humilde, muito pobre, ou seja você muito rico, se você tiver uma vida psicologicamente miserável, ou seja, pouco relacionamento com os pais, pouca confiança entre os pais e os irmãos, pouco estímulo, não só pedagógico, mas pouco estímulo emocional. Se você não aprender, ou você não ensinar os seus filhos a terem limites, até onde pode, até onde não pode ir, você não vai ensinar depois dos 12 anos. Então, eu vou reforçar aqui. A gente cria filho, Renato, e eu tenho uma filha que está fazendo 20 anos, eu espero que eu não queime a língua, até agora eu não queimei. A gente não educa, a gente não tem filho para ficar orgulhoso. A gente não cria filho para ser exemplo do mundo. A gente não cria filho para ter orgulho. A gente cria filho para o mundo, para esse adolescente ou esse adulto ser independente, ser saudável mentalmente, psicologicamente e ser feliz do jeito que ele é. Quando a gente faz um bom trabalho, e isso não só os neurocientistas, mas principalmente os psicólogos que estão me ouvindo sabem o que eu estou dizendo, quando se faz um bom trabalho na primeira infância, uma boa educação, a educação formal e a educação parental, até os 10, 12 anos de idade, a gente está criando um ser para o mundo. Quando essa educação, quando esses limites, quando esses exemplos foram ruins, você está criando um problema, não só para você, mas para essa pessoa para o resto da vida. Então, não querendo aqui ser mórbido ou negativo, muito pelo contrário, até os 12 anos, 14 anos, você ajuda a construir o prédio. A partir dessa idade, o acabamento é por conta de cada um. É um desafio muito grande, e a gente vai acabando o prédio até que idade? Continua o tempo inteiro construindo esse prédio, arrumando o prédio, ou chega um momento que você diz o seguinte: agora o prédio está pronto, só vou curtir a vida? Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acho que quando alguém chega ao ponto, seja com 50 anos, com 60 ou com 70, e fala assim, o meu prédio está acabado há tempos e eu encerrei o acabamento, é o começo do fim. Se você não tem mais estímulo para estudar, se você não tem mais estímulo para aprender, Para conhecer lugares novos, pessoas novas. se o único estímulo e a gente ouve muito, eu tenho 60 anos, e o que eu mais ouço com colegas da minha idade eu não vejo a hora de me aposentar. Eu estou contando as horas, não são os dias mais, eu não vejo a hora de me aposentar. E eu pergunto, para fazer o que, fulano ou fulana? Nada. Isso não é vida, na minha opinião. Eu estou dando a minha opinião. Sim. Eu acho, Renato, e eu vou de novo aqui falar por aquilo que eu acredito, eu continuo estudando, eu continuo lendo. Eu acabei de escrever o meu 10º livro, literalmente,
provavelmente eu vou escrever mais uns 2 ou 3, provavelmente eu vou continuar trabalhando até o último dia que eu tiver saúde. Porque eu tenho convicção em dizer, e os neurocientistas dizem a mesma coisa, que quando você para o acabamento, quando você para de se interessar, você para a neuroplasticidade. A hora que você para a neuroplasticidade, você começa a andar para trás, literalmente. Você começa a perder mais neurônios. Quando você perde neurônios, você perde sinapses. E quando você É perde como parar de sinapses, fazer atividade física. não é só engordar. É se acomodar. Você vai perder músculo, você vai perder massa magra, você vai ter osteoporose. Então, acabamento, na minha opinião, e de muita gente que eu conheço, não deveria acabar nunca. Enquanto você tem saúde física e principalmente mental, continue a fazer o acabamento. Agora, é claro que você, chegou aos 40, 50, 60, você começa a fazer opções na vida. Nós estávamos discutindo isso lá nos bastidores. A gente começa a dizer, tem que aprender a dizer não, que eu acho que a gente poderia depois, vamos entrar na parte adulta, como é difícil dizer não. Então, muitas vezes a gente se agride, a gente faz coisas que a gente não quer fazer, que a gente não precisa mais. Então, é a hora das opções, porque a gente, durante uma parte da vida, a gente não tem muita opção. A gente tem que fazer, a gente trabalha, você faz uma parte do seu trabalho que você não gosta, você convive com pessoas que você, às vezes, convive porque você precisa. Chega um momento na vida que você pode fazer opções. Isso é felicidade? Vamos lá. Eu quero abordar um assunto aqui que agora começa com a final da adolescência. Então, para todos os efeitos, tecnicamente, a partir entre os 20 e os 25 anos de idade, acaba a fase da adolescência, você não cresce mais, os hormônios estão lá, a estrutura do seu prédio já está mais do que sedimentada, uns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos. Quando é que a gente sabe que uma pessoa vai ter uma vida boa ou ruim com 20 anos de idade? Eu vou ousar dizer aqui para vocês, mas também vale para os 30, 40, 50 ou 60 para responder o que você me perguntou. A primeira parte parece mórbida, mas não é, tá, pessoal? Eu vou falar, eu gosto muito de ler sobre o budismo, eu não frequento templos budistas, eu não tenho o budismo como religião, é uma filosofia de vida, mas para embasar o que eu vou dizer aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso. No budismo existem 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é: a vida é sofrimento. Pesada essa, né? Primeira nobre verdade: a vida é sofrimento. Poxa, pesado. Ninguém conhece ninguém que não sofre ou não sofreu ou não vai sofrer. Segunda nobre verdade: o sofrimento tem causas. Terceira nobre verdade: se você cessar as causas, o sofrimento cessa. Quarta nobre verdade: siga o caminho óclito. O caminho óclito do budismo seria como se fosse os 10 mandamentos. Então, não fale, não abra a boca se você não tiver coisa útil para falar, não seja desonesto, não mate, não roube, não trate mal as pessoas. Bom, isso é o básico do básico. Por que eu estou dizendo isso? O Bernardinho, que foi o maior, e é o maior técnico de esportes coletivos, não só do vôlei, mas considerado o maior técnico de esportes coletivos de todos os tempos, em qualquer modalidade, por muitas pessoas, inclusive por mim, no mínimo do vôlei, ele faz uma metáfora genial, brilhante, que tem muito a ver com o budismo. E vale, a gente vai conversar aqui. Existem 2 tipos de sofrimento na vida, Renato, que ninguém vai escapar. Quais são eles? O primeiro sofrimento é o sofrimento da disciplina. Como assim da disciplina? Estudar mais do que os outros, meia hora mais do que os outros, requer disciplina? Não. A maioria estuda meia hora por dia, você estuda uma. A maioria, seja com que idade for, no fim de semana gosta de tomar, por exemplo, a medida para ficar alegre e feliz seriam 10 latinhas de cerveja. A pessoa que tem mais disciplina, ela fala assim, 10 vai me fazer mal, eu vou tomar 2. A pessoa com disciplina, ela fala assim, eu tô 10 quilos acima do peso ideal e não tô nem aí com a paçoca, a vida se vive uma vez só. Disciplina 0. Mas tem outra pessoa que fala assim, 10 quilos a mais são 2 sacos de arroz de 5 quilos de gordura no meu corpo. Eu vou pegar mais leve. A disciplina é aquela em que você está lá trabalhando, tenha 20, 25 ou 30 anos e fala assim, quer saber de uma coisa? Deu 5 horas da tarde,
eu vou desligar meu computador, desliguei o piloto automático, eu não sou pago para trabalhar depois das 5, muito menos para pensar. Eu vou fazer o básico. Só que tem outra pessoa que fala, eu vou fazer mais do que o básico. Eu não estou fazendo isso só pela empresa. Eu estou fazendo por mim. Eu preciso entregar um pouco mais. Isso vale para o cara que tem a vontade de experimentar a droga e o outro disciplinado que fala assim, droga deve ser muito bom, senão não teria 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas consumindo droga. Eu não vou nem experimentar, porque esse troço deve ser bom e vai fazer mal. Isso é disciplina. A disciplina é você ter 60 anos de idade e falar assim, vou continuar estudando, quando a maioria das pessoas nessa idade fala assim, já estudei o que eu tinha que estudar. Então, Renato, o primeiro sofrimento, a primeira dor é a dor da disciplina, é a dor do esforço. Qual que é a segunda dor? Qual o segundo sofrimento? A morte. A morte é fichinha perto desse segundo sofrimento. A doença. A doença é fichinha perto dessa consequência, desse segundo sofrimento. Curioso. Então vamos lá. O primeiro sofrimento é o sofrimento da disciplina. Fazer mais, estudar mais, dedicar mais, comer menos, fazer mais exercício. Que nós até falávamos um pouco sobre essa dissonância. A gente é convidado, de um lado, ver uma mensagem, viva mais, e no outro, sacrifique-se mais. É um exemplo. Você todo o tempo tem os dois lados, te convidando para o prazer ou para você, na verdade, é o emocional e o racional. E o prazer, Renato, é fácil. Você comer mais, você beber mais, você ficar dormindo em vez de se exercitar, você trabalhar por gasto, você ser preguiçoso, isso é o fácil. Você só fazer o que você gosta, só atender cliente legal, só fazer as viagens que te interessam, só tratar bem as pessoas que você tem afeição, as que você não está nem aí. Isso não requer esforço. Isso, a dor da disciplina é fazer tudo isso que eu falei. Tratar bem todo mundo, se dedicar mais que a média, comer menos do que a média, se exercitar mais do que a média, estudar mais do que a média. Essa é a dor da disciplina. A segunda dor, ou o segundo sofrimento, é a dor do arrependimento. Essa é doída. A dor do arrependimento é o cara com problema cardíaco ou com derrame porque ele está 30 quilos acima do peso, mas ele está 30 quilos acima do peso faz 20 anos, não foi a semana passada. É ele ser demitido com 20 ou com 30 ou com 40 anos e ficar 6 meses, 1 ano desempregado, aceitando subemprego. Por quê? Porque ele não se dedicou, ele não estudou, ele não se esforçou, a carreira dele é medíocre. É você estar com, Deus que me perdoe, um câncer de pulmão, porque você fumou 25 anos seguidos. E aí aparece. Essa é a dor do arrependimento. Ou chegar, por exemplo, uma velhice sem ter uma previdência, sem ter um cuidado, sem ter uma reserva, sem ter uma. Sendo que você desperdiçou tudo quando você era mais jovem. Na verdade, porque você não teve disciplina suficiente para fazer a reserva, para fazer exercício, para comer menos, para beber menos, para trabalhar mais. E vejam, o que eu estou dizendo aqui, eu acredito do fundo da minha alma. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa impecável, espartana, que não... Mas a grande maioria das pessoas, Renato, não tem disciplina nenhuma para nada. E quando vem o arrependimento, eu devia ter estudado mais, eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter bebido menos, eu devia ter me exercitado. Quando vem a conta do sofrimento do arrependimento, normalmente vai custar muito mais caro para resolver. Então, a resposta para a sua pergunta é: quanto você está disposto a investir na disciplina, que é sofrimento, sim, você ir no contrafluxo, fazer o que a maioria não faz, requer esforço. Não, e renunciar um doce, renunciar a um sono, ir para uma academia quando uma boa parcela, claro que tem jovens que adoram a academia, mas uma boa parcela é um sacrifício. 99% odeia. Odeia, é um sacrifício, você tem que... Você estudar na faculdade em vez de colar. Você se dedicar no primeiro emprego 110%, quando a maioria fala assim, não seja bobo. Para que se matar? Você desligar alguma coisa prazerosa para ler um livro que às vezes para você não é tão prazeroso quanto fazer aquela outra atividade. Não é nada prazeroso. É muito mais prazeroso você ficar 4 horas no TikTok. A maioria adora, eu também. Agora, a disciplina de ficar meia hora e falar, bom, agora eu vou ler uma biografia. Bom, agora eu ouvi falar da tal neurociência comportamental. Porque isso dá trabalho.
Isso Mas, cansa. Eduardo, a disciplina vira um hábito, porque eu fico o tempo inteiro brigando com a minha disciplina, e nós brigamos muito, né? Porque tem Claro. horas que eu, por exemplo, faço academia há muito tempo. E se perguntar, gosto? Eu tolero, né? Eu tolero. Eu vou, mas não é uma coisa prazerosa para mim. Mas eu vou. E quando eu tenho alguma coisa que eu não posso ir, depois eu volto imediatamente. Eu não deixo isso, eu não deixo que essa preguiça vença. Não vou dizer que todos os dias a disciplina vence, porque às vezes a preguiça ela fica brigando. Quando que vira hábito? Porque a academia vira um hábito para mim. Vamos ser sinceros, Renato. Eu estava falando aqui nos bastidores, há pelo menos 5 anos, eu faço 1 hora a 1h30 de atividade física todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje, por exemplo, estava Você não chovendo. dá folga no domingo. Hoje estava chovendo. Eu vim aqui. Não dava para eu fazer caminhada na rua que eu gosto. Meu prédio tem 19 andares. Eu fui para o S3 e eu subi 22 andares no ritmo mais acelerado que eu pude. Foram só 10 ou 12 minutos, mas esses 10, 12 minutos significam a mesma coisa que eu caminhasse 1 hora, 1h15. Ou seja, você não precisou de uma academia, você não precisou de uma piscina para fazer natação, você foi fazer um exercício de custo zero, em termos financeiros, porque você só subiu escada, ou seja, disciplina. Agora vamos ser sinceros. Se você me perguntar, Eduardo, você gosta de fazer exercício? Sabe qual é a resposta? Sincera, eu odeio. Eu morro de preguiça. Eu acho um porre ir pra academia. Porque tem muita gente que adora hoje puxar ferro. Bom, eu conheço 3 pessoas na minha vida que adoram. E tem outros que falam que gostam, mas é só para ficar fortão, mas odeia também. Gosta mais do resultado mesmo. Gostam. Vou ser sincero, eu sou um cara disciplinado. Sou. Você gosta de fazer exercício, Eduardo? Não. Eu não gosto. Todo dia. Renato, eu emagreci, nesses últimos 15 anos, eu emagreci 22 quilos. E eu mantenho. Eu pesava quase 100, hoje eu estou com 80. Vira e mexe as pessoas. Você foi contra a corrente, porque a tendência é a gente com a idade engordar. A grande maioria das pessoas me pergunta, Eduardo, qual que é o segredo? Você tomou remédio? Não. Você fez redução de estômago? Não. O que você fez? Vou ser sincero, querem conhecer o segredo aqui, o meu segredo? Quer conhecer? Quero, claro. Eu passo fome todo dia. Eu adoro carne de porco, adoro torresmo. Semana passada eu fiz uma panelada de torresmo em casa, eu gosto de cozinhar. Eu comeria 4 pratos de torresmo. Eu comi meio. Quer dizer que você passou fome? Eu comi 2.000 calorias. Você passou vontade. Eu passei vontade. Vomit. Eu comeria 6.000 calorias com os 2 pés nas costas. A tua disciplina cortou para você 1,5 prato. De noite, eu comeria uma pizza Maracanã, aquela gigante com 16 pedaços. Quer dizer que eu não como pizza? Como. Eu como 3. Quer dizer que feijoada 0? Não. Eu comeria 5 pratos de feijoada. Sábado agora eu vou estar um dos meus clientes, no Hotel Bourbon, vou estar em Foz, tem uma feijoada espetacular. Eu não estou fazendo o jabá, mas eu vou estar lá. Eu vou comer 2 pratos de feijoada. E quer saber do que mais? Vou tomar uma caipirinha. Faz uns 2 meses que eu não tomo uma caipirinha. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser espartano, que você tem que ser perfeito. E sabe o que é o pior? No meu caso, Renato, e eu estou sendo sincero, isso não virou hábito. Eu mudei isso. Faz 10 anos que eu me dedico, faz 10 anos que eu tenho disciplina, e faz 10 anos que eu teria vontade de comer 3 vezes mais do que eu como. Faz 10 anos que eu gostaria, para ser bem sincero, de fazer 0 atividade física por dia. Eu gosto de jogar tênis. Isso para mim é um prazer. Mas a academia não é prazer. Nem a caminhada, nem subir escada, nem academia. Mas eu sei que a dor da disciplina, a dor desse meu esforço no presente, vai me trazer ganhos gigantescos no futuro. Aliás, já está trazendo, eu estou colhendo, não é que eu vou colher daqui 5 ou 10 anos, eu já estou colhendo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para todos nós, e a gente estava conversando isso aqui nos bastidores, você não precisa ser o rei, você não precisa ser o exemplo do mundo, mas se você não for exemplo para você mesmo, se você não investir na disciplina,
O resultado do sofrimento vai vir por meio do arrependimento. E arrependimento é a pior coisa da vida. Eu devia ter feito isso e não fiz, eu deveria ter feito aquilo e não fiz. E o arrependimento é uma coisa que você não consegue voltar. Você pode Esse é pedir o problema. perdão, você quando você ofendeu uma pessoa, mas às vezes aquilo que se disse nunca mais você consegue retirar, aquilo que você escreveu, aquilo que você fez errado, ou seja... Ou aquilo que você deixou de estudar na época que Aquilo você deixou- tinha máxima neuroplasticidade e você não fez. O exemplo que você poderia ter dado para os seus filhos, você não deu por falta de tempo, ou por preguiça, ou porque não sabia mesmo. Só que isso tem um preço. Então você tem que fazer o que é possível fazer hoje. Aquilo que não deu, vou ficar um arrependimento. O que eu posso controlar é o futuro arrependimento. Porque eu tenho arrependimento de coisas que eu já fiz que eu não posso voltar. Mas eu posso cuidar para me arrepender ainda mais daqui a 10, 15, 20 anos de coisas que hoje eu estou fazendo. Vamos de novo. As 4 nobres verdades. A vida é sofrimento, número 1. Segunda nobre verdade. O sofrimento tem causas. Terceira nobre verdade. Pare com as causas, interrompa as causas que o sofrimento cessa. A quarta nobre verdade, aqui fazendo um traje quase, se eu tivesse que resumir, tenha disciplina para não procurar o sofrimento, não procurar o prazer em detrimento do sofrimento. Então, ter disciplina para fazer o que precisa ser feito, ter disciplina para fazer o que é melhor para você, não pensando só no curto prazo, mas pensando no médio e no longo, dá enormes resultados e você não vai ter resultado só daqui a 10 anos. Quando a gente muda, quando a gente tem disciplina, por exemplo, na alimentação e na atividade física, você começa a colher resultados consistentes 3 ou 4 meses depois. Eu vou dar um dado chocante aqui, que tem tudo a ver. Quando a gente compara o VO2 máximo, que é capacidade de oxigenação, existe é um exame que chama ergoespirometria. Eu não sou médico, não estou induzindo ninguém a fazer, mas é um exame que é possível medir a capacidade, o VO2, que é a capacidade de absorção do oxigênio no exercício. Vocês imaginem 4 quadrantes, do 0 aos 25, dos 25 aos 50%, dos 50 aos 75%, dos 75 aos 100%. Quando você está no pior quadrante, você está nos 25% piores, você anda, independentemente da sua idade, se andar 100 metros, você está com a língua para fora, você está nos 25 piores. Se você andar 5 quilômetros rápido, sem se cansar ou sem ficar ofegante, provavelmente você está nos 25 melhores. Renato, a diferença por todas as causas de morte, a diferença quem está no quadrante inferior, ou seja, pessimamente condicionado, para quem está no quadrante superior, bem condicionado fisicamente, é de 100%. A chance que você tem de morrer por qualquer doença, é o dobro de quem está bem condicionado fisicamente. Isso vale para um monte de coisa na vida. É como se fosse uma reserva. Quando a gente lê bastante, estuda bastante, você tem uma reserva cognitiva. Quando você se esforça fisicamente, você tem uma reserva física. Caso fique doente, pegue uma Covid, você tem uma reserva física. Quando você passa um estresse financeiro muito grande, se você tem uma reserva por alguns anos, o teu estresse é muito menor. Mas onde é que você conseguiu o desempenho físico, ou emocional, ou espiritual, ou mental, ou financeiro? Tendo disciplina anos antes. Então, não é perda de tempo. Como é interessante um jovem também assistir isso, porque tem algumas coisas que você não consegue voltar aos 40, aos 50, mas quem tem 18, 20, 20 e poucos, pode dar uma mudada grande na sua vida, né? Quem tem 20 é muito mais fácil começar, mas quem tem 60, ou 70, ou 80, Renato, ainda dá tempo. Quando a gente muda o presente, você começa a construir um futuro. Isso é acabamento. Lembra da história do prédio? Isso não é só para personalidade. E você não para nunca o acabamento. Então, acho que ficou... A gente está chegando já ao final. Veja bem, Eduardo, como fluiu. Eu tinha aqui um monte de perguntas, o pessoal mandando perguntas, com perguntas. Então, você vai ter que voltar com certeza, porque a gente ia falar de inteligência artificial, não conseguimos falar, de construir uma marca própria, não conseguimos falar. Mas eu queria que você reforçasse, eu não sei, o Saulo está me olhando, porque eu sei que tem perguntas, né, Saulo? Mas a gente não vai conseguir, por causa do nosso tempo do StreamYard. O que é, Saulo? Quer falar alguma coisa? Vamos fazer só um tempo para você fazer xixi agora, que eu estou estourando. Então, enquanto você vai, eu deixo Vocês alguns dão uma recados. pensada. Isso, a gente vai conversando e já que eu... Onde que eu vou olhar para cá? Isso, pode sair. Assim, Eduardo vai
fazer um xixizinho rápido. Enquanto isso, eu dou os últimos recadinhos paroquiais aqui para vocês. Primeiro, lembrando que nós estamos com a nossa TV Casagrande Educação. Toda quarta-feira nós temos agora um podcast às 8 da noite, a Prosa do Prof, em que nós vamos trazer aqui, como o Eduardo Ferraz hoje, pessoas que vêm debater todos os tipos de assunto, tudo é educação. Então, hoje nós falamos aqui sobre personalidade, falamos sobre neurociência, estamos falando agora sobre o nosso comportamento adulto, e vocês vão ver aqui, a partir de agora, toda semana, um convidado especial batendo um papo comigo, com o Ronaldo, com a Josi, sobre vida, sobre a nossa vida, sobre nós educando vidas, nós cuidando da nossa própria vida e nós sendo felizes. Então, isso que é nós sendo felizes, lutando para que a gente tenha uma qualidade melhor de vida e, portanto, tenha um acabamento melhor, como o Eduardo falou. Saulo, lembrando para o pessoal seguir o nosso canal, então, se você não está seguindo, nosso Instagram, Instituto Casagrande Oficial, nosso TikTok, nosso Facebook. Então, fica aí o convite para você. Eu estou só esperando o Eduardo para encerrar a nossa conversa. Eu vou aqui apresentando alguns livros do Eduardo. Ó. Gente de Resultados, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. O Eduardo já está voltando. E eu já vou falando para o Eduardo que ele falou para mim de um livro, Lifespan, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, talvez porque venha ao encontro deste momento, dessa conversa nossa aí, além dos seus livros, que você pode, inclusive, encontrar. Aonde é o teu livro, Eduardo? Primeiro para o pessoal... Os meus livros... Estão nas livrarias, né? Eu volto e meia, eu vou na livraria, mando uma foto para o Eduardo. Ó, tá aqui, toda a livraria a gente encontra o livro do Eduardo Ferraz. Qualquer livraria vai achar, e se quiser algum dos livros, é só colocar lá Eduardo Ferraz Livros, que vocês vão ter aí vários lugares onde for mais fácil Dá comprar. um Google aí. E que livro você indica sobre essa questão que você falou e que você estava falando para mim hoje, sobre a vida, sobre esse cuidado, sobre saúde. O melhor, eu leio muito, e leio sobre tudo. O melhor livro sobre saúde e longevidade que eu li na vida chama-se Outlive. É um termo em inglês, mas o livro tem em português. Esse livro ficou muitas semanas como o primeiro lugar no New York Times, na lista de mais vendidos no New York Times. O autor é um médico chamado Peter Attia. O conceito, para simplificar, é o seguinte, é o conceito de lifespan. Longevidade não quer dizer muita coisa. Hoje a medicina te empurra, às vezes, 10 ou 15 anos a mais numa cama. Se você tiver lá, pode estar entubado, você pode viver anos com zero qualidade de vida. Então, ele comenta no livro que velhice é praticamente sinônimo de doença, mas não precisa ser assim. O conceito do Outlive é você viver bem até o último ano da sua vida. Por exemplo, se você tem uma propensão genética para viver até os 70 anos, você tem que viver bem, com saúde, com autonomia até os 69. Se você tem uma genética para provavelmente viver até os 80, você tem que viver bem, com autonomia, fazendo o que você gosta, viajando até os 79. Existem os centenários agora, as pessoas com 100 anos, eles vão estudar. Os centenários, eles estão vivos e estão ativos. É muito raro você ver um centenário tremendo na cama. Quando você pega esses velhinhos, né? Eles estão lá andando, eles saem com a família, eles comem bem, eles são autônomos. Então, o conceito de lifespan tenha disciplina na alimentação, no exercício, na saúde mental, na saúde espiritual, para você ter qualidade de vida até o último ano da sua vida. Senão a longevidade fica só cronológica, mas você não tem qualidade. Não tem autonomia. E adianta você ficar 10, 15, 20 anos só tomando remédio e sofrendo. Sem autonomia numa cama. Então, gente, a gente está falando isso aqui, você pode estar pensando, pô, mas o que tem a ver o cara falando... Primeiro eu estou citando, o livro não é meu. O conceito que eu estou usando aqui de disciplina é para tudo na vida. Quando a gente... Lembra da história? A disciplina, o sofrimento da disciplina ou o sofrimento do arrependimento? Quando a gente bota na cabeça que se a gente quiser ser mais feliz, Renato, a gente precisa melhorar o acabamento do prédio, seja qual for o seu prédio, seja a altura que tenha o seu prédio, tenha a idade que tiver teu prédio, não interessa.
A partir do momento que você conhece bem o seu prédio, que você conhece os detalhes do seu prédio, você conhece as fortalezas do seu prédio, você conhece as deficiências do seu prédio, o que resta ao bom senso e à inteligência? Cuidar do acabamento desse prédio, que é único para cada um de nós. Então não adianta nada o Renato pegar o acabamento do meu prédio e falar, me empresta aí. Não vai funcionar. Ou eu pegar o prédio do Renato e falar, eu quero construir um andar igual. Eu não vou conseguir. A gente tem que se comparar, Renato. Aqui a gente está chegando no fim. As pessoas falam assim, quem que eu me comparo? Eu falei, eu vou ser bem sincero. Você tem que se comparar com quem você era 1 ano atrás, ou há 5. A melhor comparação que existe é, eu estou igual, melhor ou pior eu estava 1 ano atrás? Do ponto de vista espiritual, financeiro, profissional, de saúde. Você está melhor, igual ou pior? O conceito do acabamento é esse. Eu quero estar... Meu prédio está melhor Igual acabado ou menos acabado? Ou está ou se igual? deteriorando, está lá caindo, tá sem pintura, Caindo pastilha, pastilha. com a porta quebrada. Eu acho que a metáfora do prédio é fantástica, porque você vê prédios velhos que continuam com acabamento, Prédio e você antigo. trocando prédios antigos, que você faz um novo acabamento e fica lindo, e tem prédios, na Novinho. verdade, que estão lá, Podre, podres. né? Arrebentado, E assim a gente pode desestruturado. levar para pra uma vida. pessoa para a vida. Eduardo, olha para aquela lente e deixa a sua mensagem final. Pode ser uma frase, pode ser um conselho, sempre para essa lente, na verdade, da TV Casa Grande Educação, e deixa aí uma última mensagem para quem está nos acompanhando. Se você tiver a disciplina de fazer um acabamento cada vez melhor, você vai ter uma vida cada vez melhor. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Eduardo, muito obrigado. Aqui estou entregando o meu livro para o Eduardo. Eu ganhei todos os livros do Eduardo. Ele me fez uma gentileza uma vez, mandar uma caixa com os livros na minha casa. Então, quero te agradecer muito. Receba aqui meu carinho. Você vai ganhar também essa canequinha aqui, a caneca do Instituto Casagrande, da prosa do Prof. Muito obrigado, Eduardo. Você voltará com certeza outras vezes. Você que está com a gente, agora vou para cá, você que está com a gente, toda quarta-feira nós teremos a prosa do Prof. Na terça-feira nós temos também um papo direto e na quinta-feira nós temos o nosso TBT, que é um momento especial para a gente rever. Bora rever os melhores momentos aqui de ser. Muito obrigado.